Olá, queridos amigos do Café Palavra e Companhia. Hoje eu estou aqui em companhia da psicóloga Darlene Coelho Souza e está na hora do café. Nós vamos tomar um café e nós vamos refletir um pouco sobre esse tempo que os adolescentes estão enfrentando diante da pandemia, diante do isolamento social, né? E nós vamos conversar um pouco. No outro encontro, a minha companhia foi o adolescente Gabriel e nós conversamos um pouco dentro da visão dos adolescentes, como eles estão enfrentando esse momento de isolamento social, que é um novo para todo mundo. E hoje nós vamos conversar aqui com a Darlene para falar um pouco agora de um outro ângulo em relação a esse momento que os nossos adolescentes estão enfrentando. Darlene, muito obrigado por aceitar o meu convite e esse desafio de falarmos um pouco sobre a adolescência. Isso. Muito obrigada, pastor, pelo convite. Eu que agradeço. É um desafio realmente falar sobre adolescentes, falar desse contexto que eles estão vivendo, né? Mas vamos lá. Darlene, eu conversei com o Gabriel no último café e nós notamos assim, que para eles houve uma grande mudança na rotina deles, né? A adolescência, de um modo geral, já é um tempo de mudanças, um tempo de novidades para ele. Como você acha que isso vai impactar o desenvolvimento, o crescimento desses adolescentes? Realmente, a adolescência já é um tempo de mudança que não é fácil, porque ele está naquele processo de transição, não sabe nem se é criança, se já é um adulto, então é um momento de dificuldades em si. E essa questão do isolamento todo que eles estão vivendo, essa mudança toda, eu acredito que assim, vai influenciar muito em alguns aspectos negativamente, porque eles estão perdendo de uma certa forma o convívio social no tete-a-tete que a gente fala nesse momento. E assim, mas em contrapartida, traz para a família. Então esse momento com a família acaba influenciando mais de uma maneira positiva. Mas daí vai depender também da influência que os pais vão desenvolver nesse momento. Então tem dois viés. O viés dessa questão da sociedade em si, que está mais restrita, mas em contrapartida tem a família que tem um papel primordial nesse momento. Você acredita que, de um modo geral, aumentou o conflito entre os adolescentes e a família nesse momento? Porque alguns adolescentes me mandaram algumas perguntas, alguns direcionamentos que nesse momento, assim, os pais estão estressados ao extremo, eles estão estressados ao extremo, que dentro de casa qualquer coisa é motivo para briga, né? Então alguns dos adolescentes que teve um contato comigo acabou dizendo isso, trazendo esse momento que eles estão vivendo, assim, que eles não aguentam mais ficar dentro de casa, né? Eles não aguentam mais não ter esse contato com as pessoas e que eles estão tendo muita dificuldade para administrar o tempo deles na semana, com as suas rotinas, de modo geral. Isso é muito comum, porque é um novo para todos nós, essa situação. E aí, quando a gente fala de adolescente, toda essa questão do momento em casa, geralmente foca para ele, porque assim, acaba sendo, você é o pivô da situação, muitas das vezes acontecendo isso. E os pais estão estressados por conta de que também tem todas as rotinas que mudaram realmente, as rotinas de todo mundo mudou. Então hoje a grande maioria dos pais estão em home office, ou também estão home office indo para o trabalho também. Só que em contrapartida, os pais não estão tendo um olhar que para o adolescente também mudou. Porque assim, ele não está em home office, mas ele está com todas as atividades também voltadas à tecnologia. Então, o estresse gera nos dois sentidos, porque para ele também é totalmente novo. Então, o que acontece? As brigas vão fluindo, vão acontecendo. E assim, é muito complicado, no caso que o senhor falou, que foi o contato que o senhor teve com alguns adolescentes. Tem adolescentes que assim, agora é a minha hora de fazer o dever, daí o pai precisa fazer o home office, o pai fica bravo porque é a hora do filho.
Então tem essas questões em si. E essa questão de não poder sair. A gente sabe que assim, é da idade, é do momento deles, esse convívio com o outro, de estar com amigo, de ir no shopping, de ir na esquina, na sorveteria, é do momento, é da fase, é da idade. E ser privado disso, para eles está sendo muito difícil, vamos pensar. Para nós está difícil, mas para eles assim, foi tirar da realidade que eles estariam acostumados a viver. Isso dificulta a situação em si. Só que assim, agora é um momento de ter calma. Porque se o pai estressar, a mãe estressar, aí assim, vai realmente aumentar os conflitos em casa. Na grande maioria, a gente sabe que já aumentou os conflitos dentro de casa, entre pais e filhos, marido e esposa, acabam aumentando muito nessa situação. E Dani, no seu modo de ver, como que os pais enfrentam esse momento? Como que os pais devem fazer para melhorar esse momento, essa relação entre eles? Aí fica um pouquinho mais complicado. Porque assim, tudo depende, vamos falar assim, de como que é a rotina da casa. A gente fala que assim, tenho orientado algumas pessoas que assim, vai depender tudo muito do que você já está acostumado a fazer. Então assim, rotinas precisa continuar mantendo, precisa manter as regras, precisa manter os limites, as conversas. Isso é o primordial para esse momento, porque está tudo confuso. Então se essas coisas não forem claras, aí a situação piora em si. Então, para os pais, o recado é ordem e decência, é o primordial. Então, continuar mantendo aquilo que já era fora disso. E se não tinha, tem que adequar. Então, o diálogo é essencial nesse momento. Essencial. A comunicação, e aí, sim, como você disse, se não há uma comunicação, tem que se trabalhar essa questão de comunicação. Algum tempo atrás eu li um artigo que falava sobre a adolescência e falava em relação à comunicação dos adolescentes. Os adolescentes têm uma grande dificuldade de ter comunicação dentro de casa com os pais, né? Então, dentro do artigo, da pesquisa que os autores traziam lá, havia uma escala assim, de confiança dos adolescentes para com os familiares. Então, em primeiro momento, a mãe, em segundo momento, o irmão mais velho ou uma irmã mais velha, e por último, o pai. Você acredita que é assim mesmo? É mais ou menos essa relação? Isso acontece, e assim, realmente são dados científicos dessa base. Por que isso acontece muito? Hoje, embora o nosso cenário mudou muito, porque hoje as mulheres vão trabalhar, né? Estão na rua, estão na ativa também, mas acaba o quê? Que a mãe está mais em casa. Então a mãe acaba trazendo vamos dizer assim, essa questão da confiança. Então os filhos acabam confiando um pouco mais. Só que muitas das vezes acaba essa figura também não estando tão presente. Aí cai pro irmão mais velho, às vezes o irmão do meio. E na grande maioria, o que não deveria ser, os pais sempre estão mais para fora de casa, estão trabalhando nas suas rotinas, no seu serviço, e o pai sempre está lá embaixo, o que deveria não ser assim. O ideal que a gente sonha, a gente fala assim, no nosso dia a dia, em contato com pais, crianças, adolescentes, é o quê? Que a figura de segurança precisa ser tanto o pai quanto a mãe. Não é a nossa realidade hoje, mas deveria ser. E hoje em dia fica o quê? Mais difícil, porque não foi estabelecido isso no princípio, no início. E aí tá todo mundo fechado em casa, tá todo mundo trancado em casa. O que acontece? Esse adolescente acaba se isolando ainda mais. Aquela pessoa que de repente ele tinha um pouco mais de contato, que eram os amigos no externo, hoje ele já não tem. Então ele acaba ficando mais isolado. Dani, e se um pai chegasse para você lá no seu consultório, na sua clínica, e com um problema desse de comunicação, um pai com o seu filho, como você ajudaria? Eu sei que isso tá muito vago, né? Uhum. Mas como você auxiliaria esses pais que estão nos ouvindo, que querem melhorar a comunicação, o diálogo com os seus filhos adolescentes? O ideal, assim, que eu sugiro nesse momento, que assim, a gente tem que falar de uma questão de resgate, porque já foi perdido isso. A gente sempre fala o quê? Tem que começar desde a infância, do início, de você ter esse momento de comunicação, de ô filhão, como que você tá?
que você precisa de ajuda no dever de casa. Então, assim, é desde o início. Se nesse momento isso tá difícil, é porque, de uma certa forma, desconectou ali alguma pecinha no meio do caminho. Então, é reconectar, é recomeçar. Então, é ir chamando aos poucos, fazer uma atividade diferente. Eu tenho o quê? Sugerido nesse tempo, vai brincar, vai escrever, vai jogar jogo da velha com seu filho, vai fazer jogar dominó. São coisas que aproximam, porque assim, você acaba, de uma certa forma, tendo aquela competitividade do jogo no momento, mas é uma descontração, que de uma certa forma vocês podem não ter tido em momento nenhum. No modo geral, os pais, né, com experiência de pastorado, o pai muitas vezes, quando chega na adolescência, ele requer essa relação de confiança, de falar, de se abrir. De um modo geral, nós homens, achamos assim, nós estamos ali, então se precisa, vai chegar até mim, vai me perguntar, vai me orientar. Mas no decorrer, nós vamos ensinando aos nossos filhos que, quando ele vem perguntar, agora não, eu estou ocupado, eu estou trabalhando, eu estou cansado, eu estou resolvendo um problema. Então você acredita que esse resgate se daria de um envolvimento maior nas atividades do adolescente nesse momento? Sim, sem dúvida. É exatamente o que o senhor falou. Tô ocupado, agora não dá, mais tarde, a gente vê no final de semana, esse final de semana acaba não sendo, aí passa pro próximo e acaba nunca acontecendo, e isso se perde. Mas é assim, se envolver com aquilo que, é difícil falar isso, mas assim, tem pais que não sabem o que o adolescente gosta. Então, às vezes o pai acha que o adolescente gosta de futebol, e ele não gosta de futebol, o negócio dele é pipa. Então, é realmente se envolver com as atividades. E falando em se envolver com as atividades, muitos dos adolescentes que me escreveram, que me mandaram mensagem, diz que não estão se adaptando ao EAD, ao ensino à distância. Diz que o grande problema deles é a administração do tempo, porque ou a escola dá muitas atividades, né? E aí eles têm que se dobrar o tempo para se empenhar para responder todas as atividades que é dado pela escola, ou em algum momento fica ocioso isso, que em um momento é muita atividade, em outro momento quase não tem atividade, e os pais quase não se envolvem nesse momento com os filhos, ou não têm paciência para lidar com os filhos. Como que nós poderíamos ajudar esse adolescente nesse momento? Essa questão do EAD assim, embora a grande maioria, a gente sabe que tem adolescentes, crianças que não estão dentro dessa realidade, mas tem acesso à tecnologia, conhece, domina, até muito melhor do que a gente. Só que essa questão do estudo à distância é mais complicado, porque ela precisa ter um domínio daquilo que ela está fazendo, concentração, atenção. Se a gente está falando de adolescentes, eles não focam o tempo todo, então assim, acabam ficando um pouco meio ocioso. Aquela matéria online, vídeo de meia hora, 40 minutos, acaba não atraindo em si. E aí o que acontece? Os pais precisam se envolver. Nesse momento, assim, se os pais não se envolverem nessa questão, que a gente fala assim, a alfabetização é questão da escola, mas nesse momento, embora seja uma questão da escola, precisa de um reforço dos pais. Porque se não tiver aquele momento, olha, das 7 às 10 você vai estudar. Ele não vai estudar, ele vai deixar para lá e assim, vai acumulando matérias. E realmente isso é uma das dificuldades, que um dia a escola manda muita coisa, no outro dia a escola não manda nada, e aí você tem que cumprir a carga horária. Então assim, o remanejo dos pais é o ideal. E o que acontece? Eles não vão querer ficar concentrados o tempo todo, porque é difícil mesmo. Faz parte do momento que eles estão vivendo. Mas aí é o tal do negócio que os pais precisam estar observando. Não, agora é hora de estudar, não tem como. Por mais que seja uma novidade, uma rotina nova, merece um acompanhamento maior. E no caso, por exemplo, de pais, onde os dois, o pai e a mãe, trabalham fora, e o filho tem aquele período do EAD, e
via de regra, no momento, a aula online, o estudo à distância, no período da escola do adolescente. Como os pais vão trabalhar isso? Como que os pais vão se envolver nessas tarefas, verificar, assim, qual é o procedimento que eles deveriam ter diante disso? Aí é aquela questão da gente assim, sabe, de vamos ver se está fazendo mesmo, que é a mesma coisa de como se você estivesse indo para a escola. Porque você vai sair para o seu trabalho, deixa na escola, vai para o seu trabalho, depois volta, pega na escola e traz para casa. Só que daí sabe aquela coisa de pegar o caderno, olhar o caderno, ver se fez o dever mesmo? Então é exatamente isso. Mudou o cenário, mas a responsabilidade continua a mesma. Então, opa, hoje você tinha aula, vamos lá, vamos ver o que você fez. Se você fez mesmo, dá uma olhada realmente, porque às vezes pode ter uma coisa errada, você como pai ou a mãe vai saber, ó, filho, aqui você errou, então vamos corrigir. Até mesmo porque o adolescente começa a ver que os pais estão preocupados. Opa, meu pai tá querendo ver o que eu estou fazendo. Uma preocupação. Porque embora muitos dos pais achem que assim, meu filho quer ser independente. Isso não é uma realidade. Os adolescentes, eles estão nessa dúvida e eles querem também ser cuidados. E geralmente quando chega nessa fase, os pais falam, não, agora ele já sabe se virar. Não, ele quer ser cuidado também. Então assim, cuida um pouquinho mais, confere o dever, chama para perto. Isso só mudou o método, mas continua perto. Interessante isso que você disse, porque uma adolescente, na sua mensagem, ela disse assim, eu preferia ir à escola, porque lá na escola o professor vai me cobrar fazer as atividades, a ver se está certo ou não. E na sua frase, né, no seu discurso, ela disse, a adolescente disse assim, apesar que a escola é um lugar tóxico, mas mesmo é um ambiente tóxico, mas mesmo assim eu gostaria de estar lá. Né? E acho que isso reproduz um pouco daquilo que você está falando. Ela quer ser cuidada, ela quer ter alguém que esteja orientando, colocando esses limites, orientando. Né? Eu não sei o que você acha desse discurso desse adolescente ou dessa adolescente. Não, isso é muito válido. E aí é como ela fala assim, é muito tóxico. Ela tem um olhar bem diferenciado da escola em si, ela consegue separar as duas questões. Só que isso é muito importante quando ela fala assim, não, mas o professor olha, vê se está certo, se está errado. Então, é realmente isso, ela quer que alguém dê um feedback, fala, não, vai por aqui, vai por ali. E acho que isso, muito dos pais acabam se perdendo nisso. Porque assim, não, tá fazendo, tá tudo certo. E acaba não dando esse feedback, esse momento em si. E aí fala depois, meu filho não fala, meu filho não conversa. Mas esse momento também de você estar com ele, estar mais próximo. Acho que essa é a oportunidade de aproximar. Embora tenha as dificuldades do momento, é um momento de aproximar. Então, vale isso, né? Cuidar, tá em casa, tá mais fácil. Aproveita o momento para cuidar. Esse cenário que nós estamos vivendo trouxe um impacto, de um modo geral, nos relacionamentos, né? Sim. Tanto pessoal, né, ou interpessoal, melhor dizendo, os relacionamentos de pais e filhos, tudo isso tem mudado. E eu ouvi muito nesses dias, assim, que muitos pais têm reclamado, meu filho não sai do celular, né? Meu filho não, toda hora que eu olho para ele tá no celular. E conversando com o Gabriel, ele disse que, de um modo geral, eles têm usado mais as redes sociais para amenizar esse isolamento, para amenizar esse distanciamento dos amigos, né? E como é que os pais vão lidar com isso? Porque, de um modo geral, na cabeça dos pais, estão no celular, não estão fazendo nada. Como lidar com essa situação? Como que o pai vai organizar tudo isso? Aí eu puxo um pouco a orelha dos pais também. Porque eu já ouvi dos filhos o que também, assim, meu pai também só fica no celular. Então tem esses contrapontos. A gente tem que pensar o quê? Seu filho, na grande maioria, reproduz aquilo que você está fazendo. Então se você fica muito tempo no celular, seu filho também vai ficar. Só que hoje é comum os adolescentes, ou eles estão no celular, ou eles estão no computador, tablet, notebook, qual seja o meio dele de comunicação. Isso é fato. Só que o que acontece? Com o isolamento social que nós estamos vivendo, essa questão da pandemia toda,
esse é o meio de comunicação. Porque a escola está fechada, não pode ir no shopping, não tem mais os encontros da igreja. Então, assim, tudo aquilo que era presencial, que de uma certa forma tiraria ele do celular, tiraria ele do computador, não pode fazer agora. Então, o momento de se encontrar é dentro das redes sociais. Só que o que acontece? Vale sempre. Isso a gente tem que levar para toda a vida. Equilíbrio. Então, tem que ter hora para o celular, tem que ter hora para o computador, tem que ter hora para o jogo. Não dá pra gente simplesmente, ok, você já fez o dever de casa, já fez o seu período de aula, então agora fica no celular o dia inteiro. Então, assim, precisa de ter um controle, e também para os pais. O que você está vendo, acompanhar, porque a gente sabe que as redes sociais estão infestadas de situações, né? A gente precisa estar perto. Então, eles vão estar mais no celular, vão estar mais nos jogos online, porque é o momento deles de aproximação com os amigos. Isso é realmente, e é também para tirar o foco chega de pandemia, chega de isolamento, vou conversar com meu amigo mesmo que seja virtualmente. Mas sempre vale a regra de com equilíbrio, com controle. Sim. Darlene, há uma reclamação também dos pais, assim, que os adolescentes gastam muito tempo em séries e jogos virtuais, né? Que é uma reclamação de muitos pais. Alguns até antes da pandemia. Isso, até antes da pandemia. Alguns me escreveram e disseram, como é que eu lido com isso? Como é que eu vou lidar com meu filho? Porque toda vez quando eu vejo, ou ele está na série, ou ele está jogando virtualmente, como é que eles vão organizar isso, trabalhar isso com os adolescentes? Aí é uma questão que, assim, como eu disse, né? Era uma questão já antes da pandemia. Ou tá no jogo, ou tá nas séries e, enfim, outras atividades. O que vale é a questão, assim, a gente precisa pensar assim, mesmo quando criança tem que ter rotinas. Então, tem hora para acordar, hora para almoçar, hora para brincar, hora para jantar, almoço, tudo precisa ter uma rotina. E mesmo nesse momento, a gente volta de novo, rotina para esse adolescente. Ok, os tempos mudaram, só que ele precisa se envolver com outras coisas. Não é só o jogo, vamos ler um bom livro, vamos assistir um bom filme, coisas de conteúdos também. Porque a gente sabe o que acontece. Na grande maioria das vezes, esses jogos não têm tantos conteúdos que vão fazer esse adolescente ser um adolescente melhor. Essas séries, dependendo das séries, também não tem conteúdos tão relevantes. Óbvio que tem muitos documentários muito bons, assim, para que se assista. Mas, então, assim, é sempre ter o quê? Equilíbrio nas coisas. Ok, você terminou suas atividades, você cumpriu o seu cronograma, então você tem uma hora para assistir sua série, para você jogar. Só que daí é aquele negócio, mas tadinho, ele tá em casa. Não, são regras e limites. A gente tem que lembrar sempre que a gente está formando um outro ser humano. E aí é uma questão de que, assim, a gente precisa ensinar ele que ele precisa de limite para todas as coisas. Não é para o trabalho, futuramente ele vai ter que ter limite, ele vai ter que saber obedecer regras, ele vai ter que saber obedecer o superior dele. Então é em casa que a gente ensina. Então esse é o momento de ensinar. Então coloca regras e limites para ser adolescente também. É necessário. Às vezes vai falar, mas dói, mas faz sucesso depois. Sim. Darlene, aí volta também naquilo que você falou no começo aqui, de que os adolescentes, a criança de um modo geral, ela vai repetir os hábitos dos seus pais. Sim. Né? Então, se o pai não lê um bom livro, se o pai fica muito no celular ou fica muito na TV, tudo isso vai influenciar nesse desenvolvimento, desse hábito que eles vão desenvolver no decorrer da sua vida, no percurso da sua vida. Sem dúvidas. Eu falo que, assim, muito mais do que isso, não é uma frase minha, já grandes pessoas falam isso, muito mais do que você falar, é aquilo que você faz. Você não ensina pelo que você fala, faz assim. Você ensina quando você faz, a criança ou o adolescente vê você fazendo e ele vai querer repetir. Então, se você está muito tempo no celular, seu filho vai ficar muito tempo no celular. Você está muito tempo ocioso na frente da televisão, ele vai repetir a mesma coisa. Se você gasta tempo lendo um bom livro, assistindo um bom documentário,
ele vai se espelhar em você e é isso que ele vai querer fazer também. Entendi. Então, para vocês, pais que estão nos vendo, o conselho aí é você também mudar os seus hábitos, né? Tem reclamado que seu filho fica muito no celular, muito nas redes sociais. Você, quem sabe, pegar um livro, ler com seus filhos, né? Para vocês terem aquele momento de debate sobre o que leram, sobre como interpretou aquele momento do livro, vai ajudar eles também a se deslocar um pouquinho da tela do computador ou do celular. Então fica aí a dica para vocês nesse momento, que é um momento especial que está sendo proporcionado para nós como pais a melhorar o nosso diálogo, nosso relacionamento com os nossos filhos, né? Alguns adolescentes também têm sentido muito assim, olha, eu só saio de casa para ir para casa do parente, né? Eu não aguento mais isso. Como que nós podemos ajudá-los a trazer uma novidade nesse sentido, nesse momento, até porque nós estamos vivendo um momento que está se abrindo algumas coisas, né? No nosso estado, a capital São Paulo já está abrindo os parques, na nossa região ainda está um pouco fechado, mas como que nós podemos melhorar essa situação com os adolescentes? Isso que é assim, como aqui está tudo muito fechado ainda na nossa região, mas a gente tem que pensar assim, ele está saindo para ver os parentes, na grande maioria acaba sempre visitando vovó, que está muito mais isolado nesse momento. Mas a gente precisa pensar o quê? Que esse adolescente também precisa ser proporcionado para ele um momento de lazer, um momento aconchegante para ele também. Porque assim, da mesma maneira que os pais estão afetados, estão estressados, estão preocupados, de uma maneira menor ou até mesmo maior, porque é angustiante para o adolescente dentro de toda essa mudança que ele está vivendo, ele também está estressado, também está angustiado, também tem as suas questões. Então a gente proporcionar para ele momentos agradáveis. Então vai visitar um parente, mas procura visitar um parente que ele tenha um pouco mais de afinidade, que tenha um primo, que ele gosta de brincar, conversar. Então assim, para ele também estar num ambiente adequado, um ambiente legal, que não seja só por uma mera obrigação, vou visitar meu avô, porque meu avô não está recebendo visita, mas proporcionar para ele também um ambiente agradável. Entendi. Na maioria das vezes, alguns pais têm me dito de uma forma assim, de que tem muita dificuldade de penetrar nas emoções que os adolescentes têm sentido e às vezes nem sabem como falar determinados assuntos. Alguns dias atrás foi noticiado de uma adolescente que encontrou um amigo nas redes sociais e acabou ficando alguns dias longe. Então tem todo esse perigo que nós estamos falando, que você falou aí, de limites, de horários, de saber com quem está conversando, o que está vendo, o que está ouvindo, e etc. Como é que esses pais podem, de alguma maneira, auxiliar os filhos nesse momento de trabalhar as emoções deles? Essa questão, assim, é difícil, porque na adolescência é tudo muito um turbilhão, né? Aí, às vezes o adolescente está super bem, né? No mesmo momento não está tão legal em si, porque é um turbilhão de emoções que está acontecendo. Só que o que vale para esse momento? É diálogo. Porque assim, esse adolescente, ele vai, muitas das vezes, acabar se fechando mais, porque nem ele está entendendo as mudanças que ele está passando. Então, o diálogo vai sempre prevalecer para você conhecer um pouco mais as emoções do seu filho, da sua filha. O que acontece? A gente indica, que aí é uma questão assim, muito dos psicólogos, pais. Então, assim, esse diálogo de conhecer as emoções não é agora. Já tem que ser estabelecido antes. Porque nessa fase, na grande maioria das vezes, eles tendem a gente fala assim, entra no casulo, fecha, e para você conseguir entrar ali é um sacrifício. Só que assim, se você estabeleceu isso desde o princípio, você foi conhecendo pouco a pouco, desde implantando isso, quando chegar à adolescência você está mais fácil, não tem que penetrar. Você já está ali dentro, você já está junto, você já faz parte desse contexto.
Então é mais difícil nesse momento, não é tão fácil. Mas o princípio é diálogo. Então a mãe vai começar a dialogar para você começar a realmente conhecer o filho que você tem. Talvez isso tenha se perdido na infância. Então, assim, de um modo geral, os pais de adolescentes que não, na infância, não trabalhou bem essa questão do diálogo, de saber o que o filho está sentindo, né, suas emoções, como ele está lidando com aquela situação. Nesse momento, e você já disse isso, é de reconectar a ele, né? E como você orientaria esse pai nesse momento a começar essa conexão novamente com ele? Porque é o que muitos pais têm me perguntado: como é que eu faço isso agora? Como é que eu vou me conectar com ele? Eu não consigo penetrar, né? Eu não consigo me conectar com ele. Qual o processo? Como, de uma forma, nós poderíamos ajudar esses pais hoje? Eu vou fazer uma analogia, vai parecer assim, nossa, que estranho. Mas assim, quando você está enamorado, apaixonado, você vai observando aquela pessoa, você observa, você vê o que a pessoa gosta, você vai ver o que aquela pessoa, onde que ela costuma ir, quais são os gostos, as vontades que ela tem. É assim que a gente faz. Nesse momento, para você se reconectar, porque vamos pensar, num namoro você está pensando numa conexão. Para reconectar com o seu filho, vai ser na mesma questão. Você vai primeiro começar a observar o que ele gosta, porque não vai adiantar você chegar a achar que ele gosta de uma coisa e querer implantar aquilo. Não. Observa primeiro, vê como que é, vê como que ele age em determinados momentos, para daí você ter uma ideia, opa, que eu consigo falar desse determinado assunto. Porque assim, muitas das vezes os pais erram por querer ir na força. De assim, eu quero resolver, eu vou ter que resolver dessa forma. Não, observa primeiro o seu filho, vê o que ele gosta, o que ele não gosta, e aí você acha caminhos para se conectar a ele dessa forma em si. Então, meu filho gosta de música, então eu vou falar com ele sobre música. Mesmo que não seja o estilo que eu gosto, mas eu vou, pelo meu filho, eu vou me inteirar de um outro assunto para conversar com ele. De um modo geral, o adolescente, como você falou, nesse período é um período que ele entra num casulo. É um momento que ele realmente vai ter aquele momento que ele vai se isolar da família. Sim, aquilo que o pai odeia, que o adolescente... ele só fica no quarto dele, é porta fechada, eu não sei o que está acontecendo lá, e às vezes eu abro a porta mesmo, eu mando deixar a porta aberta. Como que os pais, nós temos que respeitar esse momento, ou é assim mesmo, eu tenho que invadir? Como é que é esse tratar aí? A gente nunca indica a invasão, a invasão está proibida. A gente tem que respeitar o limite do outro também, tem que respeitar, mas é como eu sempre falo para os pais, tudo é com equilíbrio. Se meu filho está passando, o dia tem 24 horas, meu filho está passando 18 horas no quarto, eu preciso entrar, porque alguma coisa está errada, não está certo. Mas ok, meu filho fica 4 horas no quarto trancado, depois ele vem, socializa, mesmo que seja só na hora do almoço, do jantar. Tudo bem, mas ele está vindo para perto, você consegue ter um diálogo de alguma maneira. Mas assim, tudo aquilo que é demais merece intervenção. Então, se esse adolescente está ficando muito tempo trancafiado ali, escondido, não, merece uma intervenção. Mas respeitando sempre o limite do outro também. Ele também precisa de um momento para ele. Mas essa questão de, não, tá lá, eu vou lá e abro. Calma, vai devagar, que não é bem assim. Sim. Todos nós precisamos do nosso tempo de privacidade, o tempo que nós precisamos organizar os pensamentos, ainda mais para os adolescentes, né? Que é um momento de mudanças físicas, mudanças emocionais, né? É o momento em que ele começa a ter que fazer escolhas, né? Sempre tem aquele tio que pergunta o que você vai fazer, né? Já decidiu. Tem aquele tio que fala, e aí a namorada e o namorado? Exatamente. Né? E às vezes são perguntas que eles têm dificuldade em responder. Né? E assim, a família cobra uma resposta pronta. Sim. E aí a namorada? Não, mas você não tem uma namorada? Não, existe tempo para tudo. Para ele pode não ser o momento. Foi para você, mas para ele não é. E ele precisa organizar todas as ideias. Os pais
de um modo geral, eles não costumam a trabalhar a questão da vocação do adolescente, né? Alguns adolescentes me conversaram comigo que estavam em conflitos, assim, a questão de tomar uma decisão de cursos, de faculdade, profissional, né? E os pais precisam trabalhar essas questões também profissional. Como é que o pai aproveita esse momento e começa a falar? De um modo geral, os pais sempre querem que os filhos dê continuidade ao seu legado, né? Sim. E como é que os pais, vai lidar com esse momento de que eles têm que fazer algumas escolhas sem invadir também demasiadamente essas escolhas que eles têm que fazer? Na grande maioria das vezes, realmente, os pais querem que os filhos continuem o legado, ainda mais se for uma questão de empresas e, assim, profissões de grandes renomes, acaba acontecendo. Só que a gente tem que pensar assim, cada pessoa, embora seja um adolescente, e os pais não acabam não vendo dessa forma, mas ele é um indivíduo com as vontades dele, com os sonhos dele, com os objetivos dele. E por mais que eu tenha que ensinar que ele vai precisar fazer uma escolha, que ele vai precisar em determinado momento escolher qual é a carreira, a profissão, que é a escolha dele. Então assim, seja qual for a escolha, eu preciso apoiar, eu preciso incentivar. Ok, não é aquilo que eu sonhei, que eu queria, que eu desejava, mas é a escolha do seu filho. Então assim, a gente ama e quer que seja do meu jeito, mas não é, porque ele é outra pessoa, ele tem outras vontades, tem outros sonhos, outros objetivos. Então, assim, eu preciso mostrar para ele quais são as opções. Você tem X, Y, Z de opções, mas é a sua escolha. Então, assim, por mais que os pais queiram dar aquele empurrão, não fica aqui na minha profissão, é linda, é maravilhosa. Não, se segurem, porque assim, é os sonhos dele. Porque o que acontece? Hoje a gente tem muitos profissionais frustrados, porque os pais que acabaram fazendo as escolhas desses profissionais. E é o que a gente não quer. Um adolescente, no futuro, um adulto frustrado também devido a essa questão. Alguns pais, eles falam, eu não converso com isso com os meus filhos, porque de manhã ele quer ser médico, à tarde ele quer ser um grande empresário, à noite ele quer ser piloto de avião, então eu nem converso mais. Como é que é isso, Darlene? Como é que eles vão lidar com essa situação? Isso acontece. Aí eu vou até usar uma questão minha. Quando eu era mais criança, adolescente, eu sempre falei que eu queria ser médica. Como que a pessoa quer ser médica se a pessoa não consegue ver uma gotinha de sangue e quer ser médica? Aí meu pai falava, não, você não vai ser médica. Mas aí ele falava, tudo bem, não tinha problema. Depois eu queria ser doutora, eu queria ser advogada. Gente, não tenho o feeling para isso. Por fim, acabei escolhendo a psicologia. Então, assim, é normal, faz parte desse momento, assim, uma hora esse adolescente quer uma coisa, no outro momento ele vai querer outra. Por quê? Porque é um momento de descobertas. Então, agora ele leu sobre a medicina. Então, ele quer muito ser médico porque ele gostou daquilo. Só que ele vai poder ler outra coisa, de repente ele leu sobre arquitetura. E ele se apaixonou muito mais por arquitetura. Então, às 8 da manhã ele queria ser médico, mas às 10 pode querer ser arquiteto. Porque é um período de mudanças, de escolha, de se apaixonar por aquilo. Então, assim, os pais precisam ter compreensão. Eles não estão formados ainda com uma ideia de é isso que eu quero. E também não é o momento de fechar uma ideia assim, eu vou ser isso. Óbvio que tem alguns adolescentes que já têm isso formado, eu quero ser isso e eu vou batalhar para isso. Mas não tem que ser a regra, não precisa ser a linha de regra. Entendi. Infelizmente a gente vai ter que parar o nosso bate-papo, o nosso café aqui, mas eu quero já de antemão agradecer a Darlene. A Darlene tem uma clínica e também trabalha conosco na CEAF Campo Limpo Paulista. Nós estamos muito felizes de receber a Darlene aqui conosco. E se a Darlene quiser fazer suas considerações finais, fica à vontade, Darlene. Muito obrigada pelo convite primeiro, pastor. Agradeço muito, muito bom fazer parte dessa família. E assim, só quero deixar um recadinho para os pais. Assim, tenham paciência nesse momento. Tenham bastante paciência, é um momento difícil para todos, mas tenham paciência que tudo vai dar certo. E para os adolescentes,
também tenham paciência com seus pais, porque para eles também isso tudo é novo. Mas juntos nós vamos sair disso rapidinho. Então, quero agradecer a você que ficou conosco durante todo esse tempo e lembrando a você aí se inscrever no nosso canal, dar o seu like e tocar no sininho aí para você continuar recebendo as notificações do Café Palavra e Companhia. Então, até o próximo Café Palavra e Companhia. Um grande abraço.